Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de dicas e macetes de direção defensiva, já atualizado com as novas regras de 2022. Mas antes de eu começar esse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para você poder receber vídeos novos todos os dias de conteúdo, de dicas, de macetes, de questões. Deixa o seu like, deixa o seu joinha nos vídeos, porque isso é muito importante. Comenta aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo, se vocês estão gostando. Quero deixar aqui a minha gratidão pelo carinho de todos os comentários que eu tenho recebido aqui no canal. E, claro, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal aí com todo mundo. Então, pessoal, esse é o segundo vídeo. Eu já postei anteriormente o vídeo de legislação. Eu vou deixar até o link aqui para vocês. E esse aqui agora é o vídeo de dicas e macetes, uma revisãozinha geral do que mais cai do tema de direção defensiva. E o nosso primeiro tema, que tem um peso muito grande na prova, que são os automatismos. Lembrem-se, desfavoráveis. Automatismos desfavoráveis, automatismos desfavoráveis, automatismos desfavoráveis. Então, o que vem a ser os automatismos? Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Isso significa o quê? São aquelas coisas que a gente faz automaticamente sem perceber. Sabe aquelas coisas que você faz aí no teu dia a dia e que chega no final do dia você nem lembra que você fez, mas você fez. Isso chama-se automatismos. São aquelas coisas que a gente faz literalmente no automático. Mas lembrem-se, automatismos desfavoráveis. E aí a resposta correta é exatamente esta frase que está ali no final. Desfavorável, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Então, lembrem-se de 3 palavras: automatismos desfavoráveis, incorrer. Automatismos desfavoráveis, incorrer. Automatismos desfavoráveis, incorrer. Na sequência, pessoal, nós vamos falar das 3 principais causas de acidente, que são 3. Lembrando que 95% dos acidentes são ocasionados por falhas humanas. Estão divididos em 3: imprudência, negligência e imperícia. Imprudência é quando a pessoa faz o meio que sem querer. Ultrapassou o limite de velocidade, não usou cinto, foi meio que sem querer. Não justifica, mas para ficar fácil de entender. Já a negligência é quando o condutor faz intencionalmente mesmo. Ele fura o sinal vermelho porque ele quer, ele não faz a correta manutenção do carro dele, por quê? Porque ele não quis. Então, é intencional. A negligência, ele está sendo negligente, ele sabe que está errado, mas ele não faz nada para arrumar. E a imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade para fazer alguma coisa. E aí nós vamos ter os elementos básicos da direção defensiva. Lembre-se que são 5, é importante vocês lembrarem esses números. Causas de acidentes são 3, elementos básicos da direção defensiva são 5, que vão ser conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. E o conhecimento, que é o que mais cai, é o conhecimento prático e teórico da parte de trânsito. Na sequência, nós vamos ter a aquaplanagem ou hidroplanagem, que é a mesma coisa. A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma camada de água no pavimento, uma pequena camada de água. Perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma camada de água no pavimento. A aquaplanagem não ocorre necessariamente em função da água, mas
em função dos sulcos insuficientes do pneu. Inclusive, tem a questão que cai lá que fala da Cristina. Cristina dirigia em alta velocidade quando o carro dela aquaplanou. Aquaplanou por quê? Porque ela estava em alta velocidade, tinha uma quantidade excessiva de água sobre o pavimento e os pneus estavam com profundidades insuficientes, ou seja, menores que 1,6. Aí pode ser que caia. O que vocês irão fazer se vocês entrarem numa aquaplanagem? Vocês irão eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo um leve movimento na direção até ganhar a aderência. Se você entrou numa aquaplanagem, você irá reduzir a velocidade, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo um leve movimento na direção até retomar a aderência novamente. Outro tema que é cobrado bastante são as condições adversas. Primeiro, o que são condições adversas? São fatores ou combinação de fatores. Se cair a pergunta falando o que são condições adversas, são fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. Agora, se cair, quais são as condições adversas? Bom, vocês podem decorar: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Ou vocês podem usar a dica de que são 8. Então, vocês vão lá na questão e vão contar qual das opções tem 8 itens. Tem iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, passageiro e condutor. Contando são 8. Contou aqui tem 8, pode marcar, porque é a resposta correta. Então, condições adversas, fatores ou combinação de fatores, e são sempre 8. Os principais que mais caem é de iluminação ou luz, que é o ofuscamento, que é o excesso de luz, e a penumbra, que é a falta de luz. Ofuscamento e penumbra, condição adversa de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz, que pode ocorrer no final do sol, no finalzinho, quando o sol está se pondo, quando o sol está nascendo, ou no veículo que venha no sentido contrário, com farol alto ou mesmo farol desregulado. E a penumbra, que é a falta de luz, quando está amanhecendo ou anoitecendo. Macete: lembrem-se sempre que falar em luz ou iluminação, usar luz de posição ou luz baixa, luz de posição ou faróis baixos, reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição, reduzir velocidade, farol baixo ou luz de posição. Prosseguindo, nós vamos ter as condições dos passageiros. O que mais é abordado é o transporte de crianças, tanto em carro quanto em moto. Lembrem-se que tivemos uma alteração e a idade mínima para levar crianças na moto subiu de 7 para 10. Então, alguns itens ali. É uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. É proibido transportar crianças com menos de 10 anos. O condutor de veículos, os quais não possuem banco traseiro, devem transportar crianças. São aquelas caminhonetes, aquelas picapes que só tem o banco dianteiro. E aí, o que você vai fazer? Vai deixar a criança em casa? Não. Você pode levar no banco dianteiro, com cuidados especiais. O que são esses cuidados especiais? Se for uma criança menor de 1 ano, bebê conforto. Se for uma criança menor de 5 anos, na cadeirinha, depois assento de elevação e assim por diante. Então, esse é o cuidado especial. Aí, a outra diz o seguinte: crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções, que é essa de cima, regularmente pelo CONTRAN, devem ser transportadas nos bancos traseiros. Crianças menores de 10 anos, banco de trás. Na moto, a partir de 10. Quando não tiver banco traseiro, pode levar no banco dianteiro com cuidados especiais. Então, legalmente, devem ser transportados no banco traseiro. Crianças
de até 10 anos. E tem uma outra também que às vezes cai, e que fala que a quantidade de crianças menores de 10 anos extrapolou a quantidade de bancos traseiros. A qual que vai na frente? A que tiver o maior porte físico, a que for maior, independente da idade. A que for maior, a que tiver maior porte físico, é a que vai no banco da frente. Quando não tiver banco traseiro, pode sim levar no banco da frente com cuidados especiais. Nos demais casos, menor de 10 anos no banco traseiro. E na moto, só pode levar criança a partir de 10 anos de idade. Outro tema que tem um peso muito grande na prova e que pelo menos 2 perguntas eu posso assegurar que vai ter na prova de vocês, que é regras para ciclistas. Primeiro, lembrem-se de uma dica, de um macete. Tudo o que tem roda, roda na rua. A bicicleta vai rodar na rua, sim. Detalhes ali no slide. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Então, é na rua, certo? Pelo bordo da pista, no mesmo sentido dos veículos e, ó, o detalhe, com preferência, com prioridade sobre os veículos. Então, é na rua, é pelo bordo, é no mesmo sentido, é com preferência ou prioridade sobre os veículos. Próxima regra. Essa vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Sempre em fila. Pedestres e ciclistas, andar sempre em fila. E aí, na sequência, nós vamos ter a proibição da bicicleta. Quando a questão falar, é proibida a circulação de bicicletas em? A resposta tem que começar com rodovia, porque é o único local que vai ser proibido, o único mesmo. Então, começou, proibida a circulação de bicicleta, rodovia. Claro que vai ter o complemento, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Mas falou em proibição, a resposta tem que começar com rodovia. Agora, quando falarmos em calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Calçadas, passeios, só quando devidamente sinalizado. Calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado. Detalhe: manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Então, vai passar por um ciclista, vai ultrapassar um ciclista, se ele falar na distância, tem que ser de 1,5 metros, 1,5 metro. Se ele perguntar a forma, vai ser reduzir a velocidade de forma compatível com a via. Se for a forma, reduzir a velocidade de forma compatível com a via. Agora, se ele perguntar na distância, não é o suficiente para evitar contato com o ciclista. É a distância fixada de 1,5 metros, independente em qual cidade, em qual estado do Brasil vocês estejam. Lembrando, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, tem validade em todo o território nacional. Portanto, o conteúdo desse canal aqui também tem validade em todo o território nacional. E aí, ciclovia, ciclofaixa, principalmente a ciclofaixa, ela vai ser delimitada pela cor vermelha. E aí, uma questão que cai com bastante frequência: transitar em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito a multa. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Com relação aos motociclistas, regras para os motociclistas novamente. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. Pessoal, esses 4 itens que vocês estão vendo aí, além de ser infração gravíssima, gera multa e suspensão direto do direito de dirigir. Exatamente. Esses 4 itens que vocês estão vendo aí, além de serem infração gravíssima com 7 pontos, multa e suspensão direto do direito de dirigir, que são: sem usar capacete, então o piloto sem capacete, transportar o passageiro ou garupa
sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda e transportando criança menor de 10 anos. Então, sem capacete, passageiro sem capacete, fazendo malabarismos, transportando crianças menores de 10 anos. São infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos e suspensão direta do direito de dirigir. Sem usar capacete, passageiro sem capacete, fazendo malabarismos ou transportando criança menor de 10 anos. Infração gravíssima, 7 pontos, multa e suspensão do direito de dirigir. E aí algumas questões, que podem cair para vocês lá. A primeira, há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Evitar é algo que o motociclista não deve fazer. Ele não deve ou ele deve evitar circular entre as faixas de tráfego. Essa questão cai com uma frequência muito alta. Motociclista deve evitar circular entre as faixas de tráfego. O uso do capacete de segurança, no caso dos motociclistas ou das motocicletas, é obrigatório para condutores e passageiros. O uso do capacete de segurança, no caso das motocicletas, é obrigatório para condutores e passageiros. E é uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. É proibido transportar crianças com menos de 10 anos. Vou repetir. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar circular entre as faixas de tráfego. Circular entre as faixas de tráfego. O uso do capacete de segurança nos casos das motocicletas é obrigatório para condutores e passageiros. É obrigatório para condutores e passageiros. É uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. É proibido transportar crianças com menos de 10 anos. É proibido transportar crianças com menos de 10 anos. Na sequência, nós vamos ter outro tema que cai bastante, que é com relação às distâncias. Nós vamos ter 4 distâncias. Segmento ou segurança, que é a distância que vocês mantêm em movimento do carro que está seguindo à frente de vocês. Distância de segmento ou de segurança é medida sempre em 2 segundos. Depois, nós teremos a distância de reação, que, como o próprio nome já diz, você vai reagir a algo ou alguma coisa. Você vê o perigo e aciona o freio. Distância de reação, você vê o perigo e aciona os freios. Distância de frenagem, o próprio nome já está dizendo. É do momento que você aciona os freios até a parada. Distância de frenagem, do momento que você aciona os freios até a parada. E aí, nós vamos ter a distância de parada, que nada mais é que a soma de reação mais distância, ou seja, desde o momento em que você vê o perigo, tira o pé do acelerador, aciona os freios até a parada total do teu veículo. Distância de parada é a soma da reação mais frenagem. Você vê o perigo, aciona os freios até a parada total do teu veículo. Reforçando os pontos principais: automatismos desfavoráveis e incorrer. Automatismos desfavoráveis e incorrer. Ver, pensar e agir. Ver, pensar e agir. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores, são sempre 8. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores, são sempre 8. Ofuscamento e penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso, penumbra é a falta. Condições do condutor é o que ele sente.
seja fisicamente ou emocionalmente, tipo fome, canseira, se ele está com medo, ele está triste, é tudo que o condutor sente. Condições do condutor é tudo que ele sente, fisicamente ou emocionalmente. Condições do veículo são os defeitos. Condições do veículo são os defeitos. Pneu careca, a lâmpada que está queimada, o limpador que não limpa direito. Então, automatismos desfavoráveis, ver, pensar e agir. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores, sempre 8. Ofuscamento e penumbra, condição de luz ou iluminação. Ofuscamento é o excesso, penumbra é a falta. Condições do condutor é tudo que ele sente fisicamente ou emocionalmente. E condições do veículo são os defeitos do veículo. Prioridade sempre começa no pedestre. Prioridade sempre do pedestre. O maior é sempre responsável pelos menores. Primeiro, as ordens do agente de trânsito. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as demais sinalizações. As duas posições ao volante, braços ligeiramente dobrados, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou duas mãos no volante, imitando os ponteiros em 9 horas e 15 minutos. O cinto evita que os corpos sejam lançados para fora do veículo em caso de colisão. O cinto evita que os corpos sejam lançados para fora. Não usar cinto, seja quem está dirigindo ou qualquer ocupante do veículo, é uma infração grave com 5 pontos. Responsabilidade de todos estarem usando o cinto é do condutor. Prioridade sempre do pedestre. Primeiro, as ordens do agente de trânsito. Braços ligeiramente dobrados. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. O cinto evita que os corpos sejam lançados para fora, em caso de colisão. E não usar o cinto é uma infração grave com 5 pontos. Não usar cinto é uma infração grave com 5 pontos. Sempre reduzir a velocidade. Sempre reduzir velocidade. Luz baixa ou luz de posição, luz baixa ou luz de posição. Bicicleta na rua, pelo bordo da pista, mesmo sentido, junto com os veículos, com prioridade, sempre em fila, tanto pedestre quanto ciclista, calçadas e passeios, quando sinalizado, proibido nas rodovias e 1,5 metros ao passar pelo ciclista. Sempre reduzir velocidade, uso de luz baixa ou luz de posição. Bicicleta na rua, pelo bordo da pista, mesmo sentido, junto com os veículos, com prioridade, sempre em fila. Calçadas e passeios, quando sinalizado, proibido nas rodovias e 1,5 metros ao passar pelo ciclista. Lembrando que essas regras valem em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades, bem como o conteúdo desse canal tem validade em todo o território nacional. Crianças até 10 anos no banco de trás, desligar o airbag, na moto a partir de 10, ultrapassagem proibida sempre, gravíssima, com 7 pontos. 95% das ultrapassagens são infrações gravíssimas com 7 pontos. Via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Qualquer espaço, a rodovia, a BR, a rua da casa de vocês, o estacionamento do mercado, do shopping, a calçada, qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos e animais. Agora, trânsito é o ato ou efeito das pessoas, veículos e animais transitarem ou circularem sobre a via. E força centrífuga joga para o lado externo, para o lado de fora. Criança até 10 anos, banco de trás, desligar o airbag,
Na moto, a partir de 10, ultrapassagem proibida, sempre gravíssima, com 7 pontos, 90%, 95% das ultrapassagens são gravíssimas com 7 pontos. Via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Condição adversa de via, por exemplo, buraco, desvio, pista escorregadia. Trânsito é o ato ou efeito de transitar, de circular. Pessoas, veículos e animais transitando pela via é trânsito. Condição adversa de trânsito, pessoas e animais soltos na via. Força centrífuga joga para o lado externo, para o lado de fora da curva. Força centrífuga, lado externo, lado de fora da curva. E para finalizar, causas de acidentes são 3: imprudência, negligência e imperícia. Elementos básicos da direção defensiva são 5: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Imprudência, aquela coisa que o motorista faz meio sem querer. Negligência, ele faz intencionalmente, tipo não fazer a manutenção do carro, furar o sinal vermelho. E imperícia é a falta de técnica ou de habilidade. Conhecimento é o conhecimento das leis, das regras, das normas, tanto teórica quanto prática. Previsão é prever, é antecipar situações de perigo. E a habilidade é estar hábil ao manusear os comandos do veículo com desenvoltura. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui o nosso vídeo de dicas, macetes, revisãozinha rápida da parte de direção defensiva. Reforço, tem também, já postei aqui o vídeo de legislação, então não esquece de assistir porque é muito importante e vai te ajudar muito. Vou deixar aqui o link aqui para vocês clicarem e assistirem o vídeo anterior. E também, na sequência, já vai vir o vídeo de primeiros socorros, de meio ambiente e de mecânica básica. Então, não esqueça, se inscreve aqui no canal, não custa. Ativa o sininho para você poder receber todos os novos vídeos, que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, inclusive mais de um vídeo alguns dias. Não esquece de deixar o teu comentário, agradeço assim de coração todos os comentários maravilhosos que eu tenho recebido aqui no canal. Eu agradeço de coração o carinho de todos vocês. Claro, compartilhe esse canal, esse vídeo com todo mundo. E de coração, eu agradeço a todos vocês pela companhia. Desejo sucesso, desejo bênçãos e até o nosso próximo vídeo.